Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma terça-feira, mais um episódio do podcast da Rentalize, mais uma história de sucesso e uma história hoje com ele. Presença ilustre, a gente estava esperando há muito tempo aqui, Luiz Timão! Seja bem-vindo, cara. Bom? Uma história de muitas lutas, uma né? história de muita luta, muita vitória, com o patrocínio de Paulistinha Delivery, o melhor da cidade. Você sabe que na hora de bater o peso, você tem que cortar o Paulistinha Delivery. Mas depois que você sobe na balança, bate o peso, nada melhor que um bom lanche. É necessário. É um necessário, bom né? lanche. Necessário. Ô, Timão. Ah, e Jong Kombucha. Pra também repor o líquido Opa. depois de uma aula, Valeu, de Johan. um bom treinamento. Chega a perder quanto num treinamento? Ou numa luta? Numa luta, você pode botar umas 1.000 e poucas, quase 2.000 calorias, porque o esforço é total, entendeu? É uma maratona, na verdade, um triatlo com porrada na cara. Tá. Boa referência. Tô fora. Mas eu queimei a etapa aqui porque eu fiquei curioso sobre essa questão da perda de líquido e de peso e tudo. Mas vamos começar do começo, né? Isso é importante. Timão, professor, atleta, treinador. Se apresenta aí. Meu nome é Luiz de Carvalho Pombo, mais conhecido como Timão. Apelido que veio do Colégio Master, do Timão e Pumba, professor Júlio Bittencourt. Quem teve aula com ele lembra, a fera. Querido, rapaz. Aí, desde então, quando comecei no esporte, em 1999, ganhei esse apelido. No colégio e no tatame. E que esporte? Jiu-jitsu. Já começou com jiu-jitsu? Comecei com jiu-jitsu na dor. Ou é pelo amor ou é pela dor. No meu caso foi pela dor. Jogando bola, tomei-lhe uma taca, porrada de gurizada, apanhei igual cachorro. Aí eu falei, não, vou lá musculação, fazer alguma coisa. Cheguei no endócrino, o endócrino falou, cara, você não tem corpo pra marombeiro não, vamos fazer esporte. Pode fazer o que você quiser. Não adianta. Aí eu falei, putz, e agora? Ele falou assim, então, tem uma academia do lado do consultório, eu vou te levar lá. Aí me levou na antiga Reginástica na época. Uhum. Chicão dava aula lá. Aí tava o Felipinho Jimenez, um advogado, com o Rafael Feijão, ambos grandes amigos meus. E o Felipinho deu um armlock voador no Rafael. Felipinho 1,65m, 57 kg e o Feijão 100 e poucos. Eu olhei o pequenininho batendo no grandão e falei, vou fazer esse negócio aí. Você tem potencial. Vou fazer esse negócio aí. Me vi aí. Aí nunca parei. Desde 99 até hoje... tive contusões, mas era uma semana ou outra parado e treinando sempre. E aí, por conta disso, virei o Timão do jiu-jitsu, como a galera fala, né? Mas em que momento aí que você virou a chave na sua cabeça e falou assim, vou viver disso, vou viver com isso, né? Boa. Eu já estava treinando em 2002. O Felipinho me convidou para monitorar umas aulas com ele na academia Pedro Fernandes. Daí fui com ele lá, ele começava a dar aula e eu tava ajudando, auxiliando. E aí um dia ele falou assim, Timão, você leva jeito, cara, você tem didática, vamos começar a te preparar para isso aí, eu acho que você leva jeito. E naquela época eu lutava direto, né? E aí eu pensava, não, eu quero ser lutador, eu quero lutar. E aí... comecei a conciliar os treinamentos para luta, a parte de alto rendimento, com as aulas que eu dava. E aí comecei a dar aula, desde 2004 até hoje, nunca parei. E aí me preparei. Fui pro Rio, treinei com os meninos lá, com o Feijão, com o Anderson, com o Minotauro, com essa galera toda nos anos de ouro que a gente fala, né? Que é o Pride UFC no início. E lá conheci o Rogério Camões, que fiz uma amizade muito boa com ele e comecei a aprender a dar treinamento, periodizar. O Camões é treinador de grandes lutadores, né? Preparador físico, pra mim, o melhor do país, sem dúvida. A gente eu e o Feijão fizemos um treino com o Valdemar Guimarães, excelente também, mas o Camões, ele sempre consegue tirar tudo e algo mais de você. Em que sentido? Físico e mental. Ele entra na sua cabeça. É assustador aquilo ali. E eu comecei a ver, comecei a entender, comecei a perguntar e ele foi me ensinando. Eu fiz educação física, passei temporadas lá pra treinar, pra aprender a dar treino. E aí virei. E aí hoje tenho uma equipe de MMA, tenho a equipe de jiu-jitsu,
dou aulas particulares e tenho alunos que já estão galgando carreira fora, né? Bellator, UFC, e tamo aí, nessa pegada. Que massa. Que massa, Imagina a que realização disso, né? Você treina o cara vai... Tem algum nome que se destaca aí? Hoje, quem tá melhor ranqueado é o Weber Almeida, um atleta que chegou pra mim do Karatê, do Flauta Mágica, de um projeto social. Projeto social, Que legal. Flauta Mágica. Começou com música no projeto social, toca tudo que você pensar, e piano, violão, tudo, canta, dança, e começou a fazer karatê. Levava jeito, começou a lutar, foi 6 vezes campeão brasileiro de karatê, vice-campeão mundial, eu acho. E aí um belo dia chegou pra mim na academia e falou, cara, karatê é muito legal, mas não tá pagando minhas contas. Eu tô trabalhando igual um condenado de corretor e eu quero lutar. Vamos fazer MMA. Falei, beleza, vamos fazer a mudança, né? Aí ele começou. Treinou comigo 8 anos. E aí a gente teve uma ponte. É até uma história legal com o Vinícius Anton. Ele tava precisando de um atleta pra ser sparring de um aluno dele. E aí o Weber, a gente conversou com ele e levou o Weber. Só que o Weber era mais leve que o menino. E aí o Weber chegou pra ajudar o cara pra fazer disputa de cinturão do Jungle Fight. O Weber foi lá e nocauteou, cara. No treino. No treino. Pra quem não sabe, o sparring é o seguinte: você tem uma luta marcada. E aí você precisa praticar com alguém. Simulação da luta. Então você vai contratar alguém ou convidar alguém pra ser esse adversário seu, né? Então o sparring ele é contratado pra tomar porrada. Pra apanhar. E às vezes uma curiosidade, né, que eu assisti nesses dias na televisão, ele falou, por exemplo, o cara é canhoto, né? Aí você vai contratar um sparring canhoto. O cara tem o seu peso, mas ele é baixinho. Você vai contratar um sparring baixinho pra tentar simular ao máximo o adversário clone, que você ter. Achar um clone, exatamente. Ou com a característica de jogo parecida pra simular aquilo, é isso? É isso mesmo. Você tem duas opções. Você contrata o cara parecido ou você tenta se colocar nas situações que ele pode te colocar. Entendi. Você é um cara que vai trocar mais, você é um cara que vai levar mais pro chão. Se é um cara que anda muito pra frente, você vai ter que treinar andando pra trás e ganhando centro. Se é um cara que faz muito grappling, como você falou, derruba, bota pra baixo. Se é um cara striker que troca muito. Aí você usa os sparrings, porque normalmente o cara fica ali no meio, ele faz 4, 5, 6, às vezes 10 sparrings com atletas diferentes. Porque o atleta entra mais descansado e você tem que dar o seu máximo com aquele tudo cara. de novo. Então Mesmo você... dando cansado. A gente fala muito assim, sempre treinar na dificuldade. Treina na dificuldade porque no dia a dificuldade não vai aparecer. Você já passou por tudo aquilo. Sim. Entendeu? Teve alguém que me falou, eu não lembro agora, que o que ele passa na luta não é nem de perto o que ele passa no treino, né? O treino exige muito mais. Treino é muito pior. É diferente, por exemplo, o cara vai correr uma maratona, né? O treinamento da maratona, a maratona é 42 quilômetros. O treinamento nunca chega nos 42. Ele chega até o 35 ali, ele segue uma planilha onde ele corre 10, depois 12, 16. No dia, ele corre os 42. Na luta é o contrário. É como se ele corresse 50 todo treino, pra no dia só correr 42. Tá mudando muito. A cada ano, assim, a gente vê formas diferentes de treinar, mas a base é a mesma. Você normalmente treina 150 minutos pra fazer 15 minutos. É mais ou menos essa a ideia, entendeu? Eu tô fazendo uma analogia, mais um exemplo. Mas é muito mais do que a sua luta. E acontece muito o seguinte. Lutou, igual, eu fiz uma luta de MMA em 2009. Eu finalizei no início do segundo round. Quando acabou a luta, o terceiro round eu fiz no vestiário de aparador. Pra não baixar tanto o rendimento físico que eu tinha conquistado naquela época e eu desacelerar o coração do jeito certo. Então tem gente que quando acaba a luta, ele não vai pro bar beber, não. Ele não fica ali comemorando só, não. Ele termina. Se a luta terminou em um round, ele faz os outros 2 no vestiário. Já fizemos isso com Feijão também, em eventos que ele lutou. Acontece. Você acompanha atletas em lutas em eventos grandes? Sim. Já acompanhei em alguns eventos internacionais, eventos nacionais. E faço, por exemplo, o Weber hoje, ele tá lutando o Bellator nos Estados Unidos. Ele tá morando em Los Angeles. E toda luta que vai acontecer, ele me liga. Mestre, vou lutar com fulano, eu mando pra você. Aí ele me manda o cara. Aí eu vou lá estudar o cara. Falo, Weber,
Toda vez que esse cara joga um jab, ele abaixa a mão direita, ou ele joga a cabeça pra esquerda. Se você chutar com a perna da frente, vai pegar. Se você jogar de encontro, vai pegar. Vamos treinar em cima disso. E aí a gente vai fazendo isso aí. E é o dia inteiro. É o dia inteiro. É um jogo de xadrez, Gil. É o dia inteiro. O dia inteiro. A gente vê muita gente indo para os Estados Unidos. Seria o maior polo de MMA? Seria lá? Porque um monte de brasileiro tá lá, né? Hoje é. Hein? Hoje é. O maior polo dos Estados Unidos, mas só brasileiro ganha? Não, de treino, né? Eu não acho sei que o por que brasileiro- as academias, estrutura. Acho que o brasileiro se destaca na luta, vai para os Estados Unidos. O brasileiro se destaca no futebol, vai para Europa. Não é muito Porque louco. antes não era o Japão? Então, você Verdade, mandou bem, mandou verdade. bem. No início, era uma competição muito grande entre Pride e UFC. Começou no UFC. Em 1996 começou o UFC, o MMA pro mundo, o Vale Tudo, foi no UFC. Onde Rorion criou o UFC para mostrar a eficiência do jiu-jitsu para as outras modalidades de artes marciais. Então ele quis dizer que o jiu-jitsu era superior. É que naquela época, as pessoas vinham representando as suas lutas, né? É isso aí. Cada atleta lutava a sua modalidade. Exceto, por exemplo, tinha um atleta que lutava freestyle. Freestyle na época era o vovô do MMA americano. Entendi. Porque era mistura de várias lutas, entendeu? Mas eu lembro o que o Ken cara... Shamrock. Ken Shamrock era do freestyle. Ele já era um prenúncio desse mix, né? Perfeito. Mas porque eu lembro que o judoca chegava de kimono, o capoeirista com a calça de capoeira. É isso mesmo. E entravam pra... Acho que deve ter... Street Fight. Hã? Isso Tipo mesmo. Street Fight. Porque a Isso ideia mesmo. era mostrar o seguinte, ó, eu sou bom no karatê, o outro é bom na capoeira. Vamos ver quem é melhor? É. Aí o cara do jiu-jitsu começou a... Pera aí. E eles criaram, o Rorion criou o evento, pensou de tudo quanto for forma que você pensar. Colocar jacaré ao redor do cage, quem caísse caía no jacaré. Pensou um monte de viagem, um monte de viagem, um monte de doideira. Aí virou a grade. Aí ele criou o octagon, o octógono. E aí dali, qual que era a ideia? Ter um lugar onde a pessoa não podia correr, porque as lutas de tatame... Você, quando tá encurralado, você sai do tatame. Jiu-jitsu faz isso, judô faz isso, Tem que- karatê tem faz que isso, recomeçar. taekwondo faz isso. Tem que recomeçar. Então, dali você tem um tempinho pra dar um start. Já as lutas de ringue, não. Caiu pro canto, pai, peia. Pau. Sai do canto. Que legal. Sai do canto. Então, ele criou o octagon que não tinha canto. Uhum. Não tinha canto. Então, você era obrigado, encostou as costas na grade, ou você saía da grade, ou você se garantia no grappling. Sim, tendo luta agarrada. Só que naquela época só a família Grace sabia jiu-jitsu. Entendeu? Então mostrou o jiu-jitsu pro mundo, que era mais eficiente num combate 1 a 1. E aí a galera começou a treinar jiu-jitsu. Aí o primeiro brasileiro do freestyle, do MMA, a gente chama de cross-training, que misturou tudo, foi o Marco Ruas. Com as bicas na perna, com treino de judô, de jiu-jitsu, de luta livre, de boxe. E ele tem uma curiosidade. Marco Ruas, quando ia fazer uma luta do UFC, ele subia o morro, botava uma pacoteira de dinheiro em cima da mesa e chamava todo mundo do bar na porrada. Quem batesse nele, levava a pacoteira. Era o treino dele pra lutar o UFC. Era o sparring. Era o sparring de luxo. De luxo. Sparring de luxo dele. E aí não faltava motivação, né? Falei, não, Marco pode deixar, Ruas. não precisa dessa pacoteira não, vou quebrar o cerco. Marco Ruas. O Tancabot também. Tancabot brigava no bar antes de subir no octagon. Antes de se profissionalizar, porque virou um negócio. Quando era vale tudo. Aí Dana White fez virar negócio. Dana White colocou tempo, porque começou a televisionar. Com o Rorion não podia televisionar. Quando o Rorion conseguiu... Quando o Dana, os irmãos Fertitta compraram o UFC, chamaram o Dana criou o business, o jeito americano de fazer MMA. Que aí era round de 5 minutos, por 1 de descanso, não tinha tempo, não vale tudo. Criou até morrer? regras. Criou regras. Era- Não, tinha luta que Até dava apagar. 20 minutos, meia hora. Royce Gracie e Kimbo Science, aquele cara que entrava com a cruz, carregando a cruz, ele... 30 minutos de porrada sem parar. Putz. Aí Royce finalizou ele e não conseguiu voltar pra fazer a final. É porque tinha várias lutas ainda no Na mesmo sequência? dia. Você lutava 3 ou 4 vezes no dia pra ser campeão, direto, sem tempo Caramba. e sem regra. Podia puxar cabelo, dedo no olho. Cara, Não, é uma eu loucura. perdi essa. Os meus filhos perguntam hoje.
Ô pai, por que o cara não enfia o dedo no olho do outro? Fala, não, filho, tem regra. Mas, poxa, não pode tudo? Não pode mais, por Não isso. pode mais. Por isso mistura de artes marciais. Até hoje em dia, o protocolo de concussão tá muito como que eu digo? Exigente, né? Se o cara toma um nocaute muito severo, ele tem que ficar em um gancho de 6 meses, né? Sem poder Dependendo do nocaute, são 6 meses mesmo. Aham. Sem lutar e de 30 a 60 dias sem poder treinar. Dependendo da concussão que ele teve. Ele não pode nem treinar, ele não pode cair no tatame. Tomar uma queda e ter um abalo cerebral, que o cérebro bate na calota craniana. Aí, por conta disso, o protocolo tá muito rígido. Muito rígido. Mas é importante. Tem que ter. Tem que ter. E diferente das lutas strikers de nocaute, por exemplo, você me dá um knockdown, abre uma contagem. 10 segundos. Ninguém volta em 10 segundos no knockdown. É impossível voltar. Você vai voltar grog. Você não volta 100%. Aí você tem outra concussão. Aí você tem outra concussão. É de 3 a 4 concussões pro árbitro parar. No MMA, não. Você tomou um down, se você tá com o olho vidrado, eu tô apanhando aqui, que foi o caso do Adesanya. Eu tô apanhando aqui, mas eu tô olhando pro nada, o árbitro para. Porque ele diz, o cérebro desligou, eu tenho que parar. Se você fica parado, acaba. Se você entra em posição fetal, fica defendendo aqui e não Sem se reagir. mexe sem reação, acaba. Tudo pra preservar o cara. E aí tem uma parada, eu vou até olhar pra câmera. Eu vou criar uma inimizade aqui com o povo. Diferente do boxe, kickbox, Muay Thai, é menos tempo de porrada na cabeça. Sim. Então o cara dura mais, entendeu? Porque se você pegar o boxe, o cara fala assim, não sai sangue, ele não tem aqueles cortes Mas profundos. Só que ele tá batendo na cabeça 15 rounds, 12 rounds. 30 minutos. 30 minutos. Com uma 10 luvinha rounds. macia. Com uma luvinha, entre aspas, né? Macia. 8 ounces. 8 ounces. E aí, por isso que tem caso. Por exemplo, se eu não me engano, o Muhammad Ali foi foi isso, né? Acho que tanta porrada Parkinson. na cabeça, ele acabou... Maguila também ficou com sequela. com Vários sequela, lutadores. Entendeu? Já no MMA é o seguinte, é uma bendada, só que é uma por ano, porque o cara toma uma bendada, ele tem que ficar um gancho aí de praticamente o ano inteiro. Só vai lutar no outro ano ou no final do ano. Às vezes ele luta de novo, normalmente de 3... ele luta 3 vezes por ano. É raro um cara que luta mais. Anderson já lutou 4. Existe, mas é raro. E ele tem um tempo. Ele tem 1 mês, 2 meses, aí ele faz outro camp de 3 meses, aí ele vai lutar. Ou ele é maluco, cai uma luta, ele fala, não, eu vou. Sim, mas aí ele tem que estar disponível. Para ele estar disponível, ele não pode ter tomado levado uma porrada Perfeito. considerável, né? Perfeito. Não Então, pode a ter tendência... não pode ter tomado um KO ou um TKO. E você tomou um KO ou um TKO na sua vida? Ave Maria. Ave Maria. Conta a história do cara que falou que você ia Ave mijar Maria. sangue. Ô, Fábio Maldonado. Fábio Maldonado. Uma vez a gente tava treinando, fazendo sparring. E ele fala assim, Fião, hoje eu vou bater só no corpo, tá? Só no corpo. Mas eu vou bater tanto no corpo que amanhã você vai pro banheiro e vai mijar sangue. Eu falei, porra nenhuma. E com proteção. Meu irmão. Eu acho que eu apanhei uns 5 rounds dele. No outro dia fui. Mas era treino ou era luta? Era treino, mas o treino é pior que a luta. E com proteção. Fui no banheiro, tava lá, caiu uns pinguinhos. Falei, beleza, vai dar falência renal, tá tranquilo. Só que naquela época você não entende nada, tudo é treino, né? Depois de um tempo você começa a entender. Agradeço muito, o Fião que afiou minha mão. Hoje em dia a gente faz um boxe sujo por causa dele. Valeu, Maldonado. Ele é do UFC. Ele era do UFC. Era do UFC. Ele foi demitido do UFC, depois de um tempo perdeu 3 seguidas e foi pra Rússia. Ele tem uma luta, ele e o Emelianenko Fedor, que lutou na Rússia, vão dar pro russo a vitória se for por ponto, né? Mas no mínimo foi empate aquela luta se ele não venceu. Foi uma peia, foi uma saraivada de golpe, coisa linda. Coisa linda. Fedor toma down, ele toma knockdown e vai embora. E você fala, alguém vai morrer. Aí acaba a luta, os dois em pezão, assim. Eu falei, meu Deus, cara. Ele é doido. Massa. O caipira de aço. O caipira de aço. Assisti esses vídeos Caipira antigos. de aço. Ele é Não demais. sou dessa época. Ele lutou com um rondonopolitano. O Cachorro Louco. Eu não conheço. O Cachorro Louco era um lutador de Rondonópolis. Tem cara bom no Rondonópolis. Sabe o Cyborg? Ex-marido da Chris Cyborg? É de Rondonópolis. Olha só. Voltou pra cá. E tinha esse cara, esse Renato Cachorro Louco. Era um cara que quando a gente era mais novo, era doido pra lutar com feijão e essa luta não aconteceu.
Aí, uns anos depois, teve um evento que era uma liga, era de time. Tinham vários times. Inclusive, é o evento que o Maldonado apareceu e o Júnior Cigano. O Júnior Cigano apareceu nesse evento. E uma luta que aconteceu foi o Cachorro Louco contra o Fábio Maldonado. Até tem no YouTube. Cara, o Fábio bate tanto no Cachorro Louco. E o Cachorro Louco brabo apanha os 3 rounds feito homem. Você fala, meu Deus do céu, vai morrer. E ele continua. É Mas bonito sabe de ver. O que eu tô achando mais legal é os apelidos. Ciborgue, Cachorro Louco, Cigano, Feijão, Pitbull. Aí vem um cara... Sabia? Timão e Pumba. Porra, vai botar medo em quem? E o pior, ó, Chicão na época... não. Pra mim chega. Chicão na época me chamava de He-Man. A galera das antigas vai saber. No comecinho, ele falava He-Man, o He-Man. E aí, esse apelido não pegou, né? E uma vez a gente foi no Silvio Bering treinar em 2000, meu primeiro mundial. E a gente chegou atrasado, tava eu, Feijão, o Valtinho, seu amigo. Toniaso. Valtinho Toniaso. Já bati muito nele. Valtinho, você sabe. Tô brincando. Valtinho terrível. Aí, terrível. Aí, e Jonathan, o Bola. A gente chegou Também atrasado. Pagodeiro, Bola. tocador Ele mesmo. de cavaco. Ele mesmo. Bicho era bom, velho, Já naquela treinei época. jiu-jitsu com ele em Sapezal. Aí. Ele é roxa, né? É roxa. Nós éramos azuis naquela época, em 2000. Eu, ele, Valtinho, todo mundo azul indo lutar o Mundial. Feijão de marrom naquela época. E chegamos no Silvio pra treinar, o treino tinha começado, a gente chegou atrasado. Aí o Chicão falou assim, He-Man tá chegando aí, o bicho é brabo. Você prepara que o bicho é brabo. Aí passa eu e passa o Feijão atrás. Aí o Silvio Bering, ô He-Man, isso é hora de chegar, caralho, pro Feijão. O Feijão, eu sou He-Man não, He-Man é ele. Aí o Silvio Bering olhou e falou, isso aí que é o He-Man? Expectativa versus realidade. Foi isso aí, cara. Foi isso aí. Acho que foi o pior treino da minha vida. Ele fez a gente... Eu gorfei 3 vezes naquele treino. De tanta exaustão. E você botava a mão... Você fazia isso aqui... Ô, Silvio, 10 flexões. Você fazia isso aqui, 10 flexões. Era um descanso ativo. Você não podia... Você tinha que descansar assim, ó. Mão na faixa ou aqui. Postura. Aqui. Se você aliviasse... 10 flexões. 10 flexões. Eu acho que eu paguei umas 100 flexões. E o que você tem de história aí dessa época de acompanhar? Vixe, Maria. Lutador. História de bastidor. Bastidor? Vou mandar uma boa. Ó, Ops. Vou ter que fazer uma introdução pra chegar na história. Você vai ver umas 3, 4 histórias juntas. No Pride, antigamente, tinha aquela guerra entre BTT e chutebox. A guerra brasileira, a guerra saudável. Tinha o Sakuraba que tava batendo todo mundo. Entre duas escolas. Escolas brasileiras. Tinha o Sakuraba que tava batendo todo mundo na época, que o Vanderlei parou ele. Tinha batido em 6 Gracies, eu acho. 5 Gracies, não lembro ao certo. E aí, o Anderson Silva era da chutebox. Ele ia fazer uma luta contra o Carlos Newton. E ele pediu pra rescindir o contrato com a chutebox. Porque ele disse que eu... tava cobrando demais, tava abusivo, ele não queria pagar aquilo lá, queria pagar o que os outros pagavam. E aí saiu da academia. E o treinador dele falou que ele não ia lutar o Pride mais. E aí o Sakakibara, que era o dono do Pride, falou que ele não ia lutar. E ele saiu chorando, porque ele lutava e recebia, né? E era uma grana boa que ele pagava as contas. Aí ele saiu chorando e tal, o Minotauro passando na sala viu. Chegou, o Anderson saiu, ele entrou na sala, nem conhecia o Anderson. E falou pro Sakakibara, o que aconteceu aí? Aí ele contou e tal, daí o Minotauro falou, ó, se o Anderson Silva não lutar esse evento, eu não vou lutar. E saiu da sala. E ele lutar contra aquele grandão, de 160 quilos, que deu pilão nele, acabei de esquecer o nome dele. Rapaz, imagina um cara de 160 quilos, o Anderson tinha 80, 90. O Anderson naquela época tinha 80 e poucos quilos, Aí. só que lá no Pride não tinha peso, né? Não tinha, era tudo liberado. O Minotauro ia Não. lutar com o... esqueci o nome do cara, que foi comparado com o gorila, que o bíceps dele tinha 68 centímetros, ele perdeu pro gorila só na panturrilha. É assustador. Não precisa Dá uma olhada lembrar- no Google aí pra gente, no Não YouTube. precisa lembrar o nome dele, a descrição já causa... Já Ele Não, o cara só perdeu na bota assim, panturrilha. Minotauro, MMA, vai ter um cara grandão, bota... Bob Sapp, perfeito, olha lá, colinha, salvou nós. Tá aí. Coloca a foto dele aqui Minotauro e Bob Sapp. Aí
Aquela luta ali, ó. Não, ele perdeu pro gorila, Essa depende aí, ó. do gorila, porque ele ganha de muito Ele gorila. finaliza o Bob Sapp no final da luta. A luta é bem comprida. É, olha o tamanho. Os japoneses doidos foram lá e fizeram, diz que, uma mensuração pra ver o tamanho. Diz que A referência. o Rodrigo tava com 110. O Rodrigo tava grande até, 110 quilos. E o Bob Sapp, 165. E o Minotauro, E o Minotauro, 110. que já venceu até um caminhão, né? É, no início da vida No foi atropelado início por da um vida. caminhão, Ele quando era foi criança. Quando era criança, um caminhão passou por cima dele. Por isso que ele tem algumas cicatrizes aqui. Triturou um monte de osso, tudo. Então, o cara falou assim, eu vou passar o carro em você, porque tem essa gíria no jiu-jitsu, né? Falando, não vai Pode passar, ver. irmão. Já passou um caminhão em cima de mim. E ficou cego de um olho. E cego de um olho. Cego de um olho. Ele não enxerga de um lado. Essa é outra também que nem todo mundo Curiosidade. sabe. É. Mas E- você tava dizendo, põe aí. Ó o pilão. Que é que você Esse ia é o fazer? pilão, ó. É o pilão, ó. Ele levanta o Minotauro como não fosse nada e tá de cabeça. Ah, cervical. Se você conversando com o Minotauro, ele conta a história dessa luta, ele apagou, tá? Ele apaga, a hora que bate a cabeça ele apaga. Ele nem sabe onde ele tá. Aí na segunda porrada ele volta. Ah lá, viu que ele abraça a perna depois da segunda porrada? Presta atenção, ó. Ele vai tomar o soco. Caramba, velho. Aí ao final, já acho que ele derruba. Só na técnica, ó. Ele vai derrubar o orangotango. E aí o que ele fez? Ele pensou, eu tenho que cansar esse cara. Esse cara é Claro. muito grande. Em pé não vai dar. Na porrada vai dar ruim porque ele é muito mais forte. No chão ele é muito forte. Então, eu cansando ele não vai conseguir se desvencilhar no chão e eu pego ele. Aí no final ele finaliza num armlock. Ó, esse é o primeiro round ainda. Ah, e no Pride o primeiro round era de 10 minutos. O último round, segundo, era de 5. O cara lutava 10 minutos direto, descansava 1 e lutava 5. E o Minotauro falou que se o Anderson não lutasse, ele não lutava com o Bob Sapp. Certo. Aí o Sakakibara foi, conversou com o treinador do chutebox, deu uma propininha, e aí o Anderson voltou e lutou. Aí depois o Anderson não pôde, terminou o contrato, perdeu uma ou duas lutas no Pride e saiu. Ficou sem contrato. E aí nós fomos pro Rio pra treinar. 2004. Acho que foi 2004 isso. Aí, 2004, 2006, agora não lembro de cabeça. O Galiza vai saber, o Renan Galiza que foi comigo na época. E aí a gente foi pra lá pra treinar e o Anderson conversando com o Minotauro chamou ele e o Anderson sem equipe direito, sem trabalho, foi pra lá. Aí começou a treinar. Aí ficou todo mundo na casa do Feijão. O Feijão morava com o Minotouro. Eles moravam junto lá no Recreio. E aí, eu, Galiza, o Anderson, o Daniel Sarafian, que foi do TUF, também. Ele ia estrear, eu ia fazer a primeira luta. Sarafian fez a primeira luta. O Anderson tava sem contrato, todo mundo acordava, dormia ali naquela casa, tomava café, acordava, treinava, voltava pra lá. Então tinha resenha, tinha um monte de coisa. E aí o Minotauro conseguiu que o Anderson lutasse o Cage Rage. O Anderson foi lutar o Cage Rage, nocauteou a primeira luta rapidão, aí na segunda luta ele foi disputar o cinturão. Olha a história. Pra disputar o cinturão começamos o camp lá. Galera treinando e tal, e aí acabava o treino, a gente ia pra casa, fazia a janta lá, comia, e ia jogar videogame pra dar uma relaxada. Na época ou era Call of Duty, ou era Mortal Kombat, ou era Tekken. Jogava esses jogos. Jogando Tekken. Tem aquele cyborg Brian Fierce. Ele joga um overhand com a mão e volta uma cotovelada de baixo pra cima. Olha o Anderson. Vou fazer essa porra aí. Cara, você vai disputar cinturão, cara. Como que você vai dar esse golpe? Você tá louco? Vou fazer essa porra aí. É golpe de videogame. Eu vou fazer essa porra aí. Eu falei, você não vai, cara. Eu vou fazer e acabou. Beleza. Vai ele pra luta. Ele não me dá a porra do golpe. O cara ele joga o cara pro canto assim, ele finge um soco, o cara se fecha, a hora que o cara vai olhar, ele... Pum! O cara cai duro. Aí eu fiz, ele não fez isso, cara. Ele não fez isso. Aí peguei meu telefone, desliguei, né? Aí, Feijão, o telefone tá tocando, é o negão. Falei, não atende não, cara, não atende não, que eu duvidei. Não atende não. Ele botou no Viva Voz. Chama aquele magricelo, filha da puta, que eu falei que eu ia fazer. Não duvida de homem não, porra. Eu falei que eu ia fazer. Louco. Tô chegando aí, você vai pagar a aposta. Beleza. O de sempre. Beleza. Os caras faziam uma dieta restritíssima.
sem sal, sem açúcar, sem tempero, sem graça, tá? Então se comia batata doce, frango, café da manhã, iogurtezinho zero, granola. Tá, priorizando, pior momento da minha vida esse aí, beleza. Acabava o treino, a galera ia dormir, ele ia lá no quarto. Bora lá. Passava no Mac, pegava um Mac e um milkshake do Bob's. 2 meses depois, Feijão. Cara, eu nunca vi vocês na dieta tão certinho assim. Nós estamos bem, né, professor? Nós estamos bem, né, professor? Aí eu falei, nunca saí da dieta. Aí, beleza. Belo dia, estamos saindo, né, Feijão? Escondeu, pegamos o carro, fomos. No carro atrás, nem vimos. Paramos no drive, ele... Filha da puta, eu sabia! Pegou. Tive que assim pagar. Que você pega. Tive que pagar. Pegou. Desgramado. Esses caras perdem muito, né? Eu acho que é... É bom porque é o seguinte, como não tem condimento, a comida certinha, na quantidade certa, seu corpo vira uma máquina. Você só rende. Você não tá perdendo tempo quebrando açúcar, digerindo, metabolizando, né? Coisas que vão literalmente te desacelerar. Então você treinava 1000, a gente fazia 11h30 da manhã o treino de sparring, de MMA que misturava tudo, depois fazia um específico de alguma coisa, de jiu-jitsu, de muay thai, de boxe. Aí depois ia pra casa, descansava um pouco, comia, 19 horas fazia o treino de preparação física com Camões. Voltava pra casa, comia, dava uma descansada, 3 horas da manhã. O Minotauro ligava, você ia pra academia pra treinar com ele, pra simular a hora do Japão. Porque é a hora que ele lutava o Pride. Então a gente treinava de madrugada. Até isso, né? Cara, você tem que simular o adversário, tem que simular as técnicas que o adversário vai usar e o horário, né? O fuso horário. E outra, não precisa ir muito longe. Se for uma luta na Califórnia... Muda. O fuso horário já é muito diferente. Muda. Mas e se ficava nessa dieta por quanto tempo? O tempo todo que tava lá. Treinando? Que é o camp, né? É o camp. O camp é o nome que se dá ao período... Pré-luta? Pré-luta. É o preparatório. Em média, 3 meses. 3 meses. A gente fala que em 60 dias dá pra preparar um cara pra qualquer coisa. Mas 90 dias você tá perfeito. O cara chega voando. Aí você fazia o camp e tinha camps doidos. E Rodrigo, quem conhece, sabe o que eu tô falando. É a hora dele. Tipo assim, ele fala 3 horas, 4 horas da manhã ele chega. E você tem que estar pronto. E não tem essa. Você tem que estar pronto. E aí você treina ele, cara, atrasei. E é o camp dele, né? E é o camp dele, E então ele você tem que estar escolhe- pronto pra ele. Isso é interessante. O cara escolhe quem ele quer compor o camp, né? Ele fala, eu vou pensar aqui os melhores do Brasil. Aí- Cara, o melhor cara do boxe é esse, o melhor cara do... Por isso que você, às vezes, quando vê luta, você vê umas pessoas meio repetidas, assim, né? Provavelmente aquele atleta convidou aquele profissional pra acompanhá-lo naquele camp. É isso Ele mesmo. contrata a galera, então, na verdade, ele carregava todo esse pessoal junto com ele. Como ele é um cara diferenciado. Ele é sinistro. Porque assim, ele sempre foi um cara que lutou nos melhores eventos, foi campeão do Pride, foi campeão do UFC. Ele ganhou tudo que podia. E aí, o que ele fazia? Ele começou, por ele ser um cara muito grande, e no Brasil você não tinha... É muito difícil o peso pesado. No Brasil não tem... O peso pesado não aparece tanto. A gente tem muito 84, 77, 70, 66 a rodo, 61 a rodo, 57 a rodo, mais o 94 menos e o acima de 94 bem menos. Então, ele começou a formar uma equipe, um time. Então ele chamou o Maldonado, chamou o Feijão, chamou o Cigano, chamou O Verdun foi dessa equipe? Não, o Verdun já era da outra equipe. Chamou aquele grandão que tinha... Ele tinha um tumor benigno na hipófise, se não me engano. Caramba. Que ele liberava GH, pezão. Ah, sim, o Meu pezão. amigo... Você quer um bastidor? Beleza. Vamos jantar? Vamos. Acabou os carros, o pezão. Não, Timão, eu levo você. Beleza. Ele tinha uma EcoSport. Ele é um cara grande. Ele tinha uma EcoSport em que o banco do motorista, ele arrancou pra ele caber no carro. Então ele sentava no banco de trás. O pezão, ele tinha uma doença. Cara. Ele é enorme. Você não tem noção, ele é muito grande, velho. Ave Maria. Meu pai um dia assistindo luta comigo, aí entrou e falou, cara, esse cara não é normal.
pai é médico. Ele bateu o olho e ele falou, ele tem uma doença. Porque você percebe que os traços dele de até o queixo... rosto. É gigantismo. Gigantismo. É gigantismo. Falei, tem alguma coisa. Então era isso que ele tinha. Ele pega na tua mão, assim, ó. Eu me senti um neném. Irmão, cumprimentava você e falava, e aí, cara? E como Só que um toca cara aqui. desse vai pra luta, né? E é um coração assustador, cara. É uma pessoa excelente. Excelente. Um ser humano... Ele fez boas lutas, cara. Fez boas lutas no UFC, lutou com os melhores. Lutou com o Caim Velasquez, lutou com vários lutadores muito bons da época. E aí... Era um cara que eu assustei, cara. Ele abriu a porta do carro assim... Falei, cadê o banco, cara? Aí ele falou, entrei do lado. Aí eu entrei do lado, ele sentou. Aí eu olhei e falei, ah, não. Tá explicado. Falei, é o Donkey Kong do Mario Kart, né? Fantástico. Só história legal. pro Não, cara. tem. Cê é louco. Aí deu o golpe lá, tive que pagar a aposta. Aí depois foi pro UFC, espancou o Chris Laban na primeira luta. Já entrou, fez mais 2 lutas, aí já foi disputar cinturão com o Rich Franklin, nocauteou o Rich Franklin. Depois eu nocauteou o Rich Franklin de novo na revanche. E aí quem tava sem contrato era o Minotauro. O que ele fez? Puxou o Minotauro pro UFC. Tem essa Irmandade, né? Porque irmandade. Porque boa, o Gil. UFC comprou o Pride. O UFC, na época, o UFC é uma grande corporação, né? Que começou a atrapalhar, ele compra. O Strike Force ele comprou. Tanto que vários lutadores que eram do Strike Force foram incorporados ao UFC, que foi o Feijão na época. O cubano lá, o... Ai, que tá no Bellator. O cubano é o... Romero. E o Romero. Yoel Romero. Que, inclusive, o único nocaute do Romero foi o Feijão que deu. Num soco rodado. O Romero nunca tinha sido nocauteado. Mas eu acho que não é só pra... É um monstro. Não é só pra comprar quem tá incomodando, mas pra usar como uma escada também, né? Então, tinha os eventos escada. Agora eu vou chegar nele. Vou chegar nele. Inclusive, o presente que eu trouxe, vou dar a sua depois, que eu trouxe só uma. Que tamanho é o que LFA. Se for M é minha, se for GG é do Gil. Não, esse é G de gato. A G de gato é minha. Aí... Corta os laterais. Eu vou abrir aqui do lado. Vai customizar o abadá. Colocar a abadá. Partiu feijoada. Me explica dessa camiseta, o que é? Essa camiseta é o LFA. O mostrar pra LFA minha é um câmera evento ali. que eu faço parte hoje. Um evento que tá no Brasil, veio pro Tá Brasil escrito esse aqui ano. Que eu tô ao contrário. É deixa eu do olhar. Quantic, né? Quantic Um dos Hub. patrocinadores. É o patrocinador LFA e tem a edição 146. 146. Que foi o último LFA em São Paulo, interior de São Paulo. Olha que legal, cara. Vou Aí, deixar aqui, ó. esse ano foram cinco eventos. Começou no Rio e terminamos em São Paulo. Inclusive, dia 26 de janeiro, se eu não me engano, uma sexta-feira, vai ter a final do LFA, disputa de cinturão. Terminando o quadrangular que eles fizeram, né? De mata-mata. Que vai acontecer lá na mesma cidade... Eu vou lembrar o nome da cidade já. É no interior de São Paulo. E o cara que ganha isso tem uma visibilidade Agora pra que vem a torneios- parte boa. Esse evento é do UFC. Ah, o é? LFA é do UFC. É uma escada, como você acabou de falar. até as Você me letras, deu... ó. Pois é. Você me deu o gancho, eu já lembrei. Ele... Poatan saiu. Vou deixar assim? Poatan saiu do LFA. Nosso campeão saiu do Que LFA pro acabou UFC. de ganhar do Adesanya. O LFA é um evento que é um celeiro. Você é campeão do LFA, você vai pro UFC. Você fez boas lutas no LFA, você já entra direto naquela peneirada que o Dana White faz pra Sim. botar os lutadores pro UFC. Essa última peneirada, acho que dos 10 atletas que tinham, 9 eram do LFA. Então o LFA ele acontece na América... no continente americano, na América do Sul aqui também, né? Que faz parte. Na Europa também. E os brasileiros que ganham o LFA, UFC, Que direto. massa. Muito bom, muito bom. E é do Ed Soares, do Feijão sócio dele, e do Dana White. Também. Então sai daqui e já vai pra lá. Ô, Gil, você sabe por que eu não luto com o Timão, não dou um pau nele? Tem ideia. Porque... Competência. Não, porque ele não é do meu peso. Faz É, sentido. Eu não vou Pode lutar ser. com alguém que não é da minha Pode categoria Pode pra ser. depois ser acusado de bater num cara menor que eu. Faz Vou ter que sentido, faz engordar, sentido. então. Não, ou você engorda,
eu vou continuar te poupando. Muito obrigado, viu? Tá? Ou dá um voucher pra ele fazer uma bariátrica. Não, é ele que... é ele que atinge o meu peso, irmão. Tem que baixar o peso dele na marra. Eu vou fazer você, como que é? Fazer a dança do frango. Mostra... Ô, Johan, pega a câmera aqui que ele vai mostrar como que é a dança do frango. A dança Timão, do frango. por favor, fique em pé. A dança do frango é um termo... Fique em pé. Mostra, explica primeiro. É um termo que a gente usa pelo seguinte: o cara tá lutando lá, ele tá na posição, ele tá trocando, porrada. De repente ele toma aquele knockdown, que a porrada entra, pum! Do jeito que ele toma, ele começa aquela dança do frango. Aí ele vai pro lado, vai pro outro, você fala, vai cair, vai cair, vai cair. É a dança do down. Aí ele recupera. Ele recupera, Aí tudo bem. aí ele volta, né? Sai daquela dancinha. Mas tomou outra dança do frango. Deu a de dança novo. do frango. Não tem. Que o Poatan, no final do primeiro round, fez. Quando a Adesanya acertou-lhe o queixo, ele fez a dancinha do fez a frango, dancinha rapidinho, acabou o round. recuperou. Depois ele devolveu. O Poatan fez a dança do frango, segurou na grade e tomou a peia até acabar. Ô, Timão, falando de empreendedorismo, de todos esses atletas, qual deles você acha que foi o maior case de empreendedorismo? Em que sentido? Na luta, o cara se destacou, peso, o título, mas aquele cara que soube explorar melhor a marca pessoal, ganhar dinheiro mesmo depois de que aposentou. Pra mim, foi o Minotauro. O Minotauro é o maior exemplo. O Minotauro começou com a franquia com o nome dele, que é a Tim Nogueira. Sim. Tem vários empreendimentos. É o embaixador do UFC no Brasil. Comenta o UFC, comenta LFA. Então ele é um empreendedor no esporte. Comunicação. Ele vende. Tem energético com o nome dele, tem suplemento com o nome dele. Ele é um empreendedor. Ele eu acho que é o maior nome do empreendedorismo do MMA. Isso é legal. Sabe uma coisa que eu tava vendo esses dias falando sobre o jogador de futebol? O cara jogava muita bola e com 36, 38 anos aposentou. E o que ele foi fazer? Nada, o cara sumiu. Aí tem outros que falam assim, esse aí você quer mais saber de fazer propaganda de shampoo do que jogar bola. Só que a propaganda de shampoo você faz até morrer. E a bola não. Então muitos jogadores, óbvio, você tem que dosar. Porque você só vai fazer propaganda de shampoo se você performar bem em campo. Né? Então tem que saber dosar. Quem soube fazer bem isso, tem uma marca duradoura, que você usa para qualquer coisa, mesmo depois de aposentado. Então é engraçado você falar isso, porque são nomes que a gente não ia lembrar de primeira. Verdun que você falou. Uhum. Hoje tem um açougue, um meat grill famosíssimo, Em que Curitiba? tá rodando, não só, tá pro Brasil, tá indo para o Brasil inteiro. Olha só. Ele virou uma franquia grande e ele traz a carne do Uruguai e vende nos açougues dele. Então ele tem Gramado, ele tem no Rio Grande do Sul, ele tem em Santa Catarina e tá descendo, tá subindo no Brasil. Que Já massa. chega por aí. E é um cara que é um grande empreendedor. O negócio dele tá de vento em popa. Tem um podcast muito bom do Fabrício Verdun, é muito legal de assistir. Focado em luta. Focado... Não, é um churrasco. Ele faz um churrascão ali pô. e ele entrevista todo tipo de gente. É bem legal, com as carnes dele. Aí falou em luta, eu não ia participar do podcast, mas falou em churrasco, eu tô Churrasco, achando que tava lá. eu tenho interesse em participar disso aí. Ele Fazer é esse bom. sacrifício. Ele é bom. Ele é muito bom. Pelo tudo que você falou, né? A gente não encontra tempo na vida desses caras. Porque, camping, 3 meses, o cara nem comer pode. Né? Fugir à noite é penalizado. Né? Agora o cara ter tempo para empreender tem que respeitar. Né? Eles são visionários. Ter cabeça, né, para empreender. O Rodrigo começou montando coisa pra ele. Ele montou uma academia, como ele saiu da Brazilian Top Team, ele montou a Tim Nogueira. E ele criou uma academia lá no Recreio pra ele treinar na época. Só que aí ele viu que tava dando certo, ele botou uns projetos sociais lá dentro, aí ele fez um braço na Praia da Barra, daí virou franquia. O Rogério é irmão dele. O Minotauro. Gêmeo. Hoje, gêmeo. Então, Ju, é isso. Enquanto o cara tá treinando, ele mandou o irmão gêmeo. Pronto, acho que ele... Ele falou assim, cara, tem um compromisso lá, o Minotauro não pode ir. Manda o Minotauro, ninguém vai perceber. Que foi pros Pan-Americanos de boxe, tá? Aí. Ficou em segundo, perdeu pra um cubano. Tinha uma mão desgramada a mão dele. Canhoto desgramado também. E Minotauro hoje dá palestra no Brasil inteiro. Palestra de empreendedorismo, motivacional. Que é sócio do irmão, né? E eles fazem tudo junto. É muito legal. Você sabe, a Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea.
Uhum. Mas não são gêmeas iguaizinhas, São assim, idênticas, né? Porque senão daria pra explorar a mesma coisa também. Falar assim, ó, eu não posso ir nesse evento. Tá mas namorando você- um professor de jiu-jitsu. Pois é. Será que é Os verdade Valente. aquilo? É os Valente. Hã? Se for verdade ou não, o nomezinho do Valente foi lá na lua. lá em cima. Valorizou, né? Valorizou o passe dele. pra caralho. Tudo, a aula dobrou de preço. E falando de coisa boa, beleza. E de ruim? Como um cara coloca a carreira dele... Ah, tem No lixo. vários, tem vários. Tem exemplos de ex-atleta que desvia do caminho, vai pro mundo do crime e tá preso. Existe isso. Com Acho que o certeza. Caim Velasquez tá preso, né? O Caim Velasquez foi um negócio muito doido. Ele já tá solto. Ele pagou a fiança, pagou 1 milhão de fiança. O cara abusou da filha dele. Nossa. Não sabia disso. Aí ele pegou a arma e foi armado lá e atirou no cara. Ou seja, ele foi pra defender a filha dele. Ele não foi preso. Tá certo, não é uma coisa certa, mas ele foi lá pra defender a filha dele, entendeu? Então, por isso que, tipo, a mídia faz uma inversão às vezes, falando, lutador tá preso, não sei o que, mas não conta a real história. Sim. Porque ninguém admite uma coisa dessa. Errado Um crime tá. sob forte Sim. emoção. É isso, um crime sobre... Falou advogado aqui, ó. Tá errado? Tá. Mas foi por uma uma motivação atenuante diferente. Ele era campeão do pesado, né? E perdeu... Ele foi... Lembra quem ganhou dele? Verdun, não foi? Perfeito. É. Cigano ganhou dele e perdeu logo em seguida. É. E aí, quem tirou o cinturão dele foi o Verdun, no México. Verdun foi pro México, casa fez dele. o camp no México, fez aquele jogo... O Verdun tem um negócio muito legal. O Verdun, ele é um lutador dificílimo de lutar, porque ele faz você fazer o jogo dele. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Quando você assusta, você entrou. Você entrou. Na hora que você entrou naquele caminho dele ali, ele vai te pegar. Esse é o problema do Verdun. Fedor caiu nisso. Verdun não tomou knockdown. O Fedor dá um cruzado que pega no peito dele, ele cai no chão, fingindo um knockdown. Aí o Fedor vai babando bater nele, ele tenta um triângulo, o Fedor sai. Só que o Verdun é muito forte, é muito alto. É muito forte, muito forte. E ele dá o primeiro bote, o Fedor sai, o Fedor começa a desacelerar, o Verdun dá o segundo bote, encaixa. Aí, papai, um cara daquele tamanho com um triângulo encaixado, esquece. A saída é aqui, ó. Esquece. Bate a mão. Faz o pagode. Faz o pagode. pagode. Faz o pagodinho ali, porque acabou. Caiu a casa. O Verdun era assim. E o Verdun fez isso com o Caim. O Verdun conta, tem essas histórias que são legais. O Verdun conta que ele tava esperando o Caim se jogar na perna dele. Porque o Caim, quando é acuado, quando a gente diz que a casa tá caindo, todo mundo tem o seu... A válvula de escape, né? A válvula de escape, eu ia falar seu Coringa. Tá caindo a casa, eu vou pra ali. Minotauro fazia chão, Verdun faz chão. O Caim entrava na perna de double leg. E o Caim começou a cansar, porque o Verdun começou a acertar ele. Aí o Caim entrou na baiana pra derrubar, pra parar o Verdun. Só que o Verdun tava esperando. Tanto que o Caim, ele vai entrar na perna, o Verdun já abaixa a mão. Porque ele tava esperando. Na hora que o Caim bate na perna dele, ele encaixa a guilhotina. Já laça o pescoço. Mas é no talo. Se você assistir a luta, você vê que o Verdun cai no chão rindo. Ele dá risada, porque ele sabe que acabou a luta ali. Que vai acabar. Que tá encaixado, ele não vai sair. Aí ele cai, ele dá uma risada, ele aperta, o Caim bate, ele continua rindo, daí ele solta. Porque ele já sabia, ele já viu aquilo acontecer. Treino. É treino. Isso Ele acontece. Estudo, né? Estudou o cara até... Aí vem a parada legal. Beleza, ele fez o chão. Aldo, as bicas, as mãos duras. O McGregor, o direto. O McGregor tem um direto direita, que é um tiro de 12. Parece de que fica esquerda. esticado, né? De Só esquerda. esperando. É aquilo ali, ele fica ali, espera e acerta. Que é o cara que mudou o jogo. O MMA hoje é depois do McGregor. Vocês falaram da kombucha, da bebida. Uhum. Ele vendeu uma empresa de uísque, que ele tinha uma destilaria, muito por bilhão. Por conta de uísque, beleza, da terra dele lá, Irlanda. da Irlanda. Só que... O que ele fez pra promover? Ele pesava, ele saía da pesagem, ele botava o uísque dele no copo e tomava. O mundo inteiro assistindo. Vendeu caríssimo. Tanto que o ano passado e o ano retrasado ele foi o atleta mais bem pago. Passou o Cristiano Ronaldo, passou os caras do futebol americano, passou todo mundo. É outro case. É fantástico. Soube e lutou pouco perto Lutou do pouco que perto. ele... Por quê? Porque foi um Chael Sonnen evoluído.
Chael Sonnen, no MMA, criou o Crash Talk. Criou a falação de bobagem. O que ele viu? O Chael Sonnen entrou no UFC, parece que ganhando 6 mil, se eu não me engano. Aí ele foi lutar com o Demian Maia. Ele falou que no Brasil só tinha ladrão, só tinha vagabundo e que ele ia comer a mulher do Demian Maia. Só isso. Pra vender a luta dele. A audiência toda... De 6 foi pra 60 mil. Aí A ele audiência falou, toda ficou de olho nessa luta. o negócio É é aqui. aqui. Aí, e ele era um cara inteligente. Ele não era um talento do MMA, mas ele sabia fazer o jogo dele certinho. Aí ele foi ganhando luta, desafiou o Anderson. Empreendedor. Puta Ganhou, ele empreendedor. chegou a ganhar de quem? Do Vitor ou do Anderson? Alguém? Ele ganhou do Demian. Do Demian Maia. Eu não lembro se ele ganhou do Vitor. Teve Ele ganhou do alguma- Vanderlei. Ele teve alguma Ele ganhou do dessas Vanderlei no lutas. Bellator. Ele era o falastrão e Ele tal. ele e começou. A mídia vendeu assim, ele falou, cara... Aí ele saiu dali pra 600 mil do Anderson primeira, depois 1 milhão e ela vai cacetada na segunda, na revanche, que a galera queria ver. E como foi a melhor luta da noite, ainda dobrou a parada com o prêmio da noite. Ele foi o cara que começou o Crash Talk. E o McGregor, que naquela época, no começo, morava no carro dele. O McGregor é um cara que saiu lá de baixo, que a esposa dele acreditou, falou, vai treinar que vai mudar a nossa vida. E começou a treinar de dormir no carro e entrar pra treinar. Michael Bisping fez isso também. E aí ele viu o quê? Que ele vendia nessa falação. Quem o conhece fala que fora da câmera, ele é um cara 1000. Só que na câmera, ele é o personagem que vende. Bad boy. Vende. Ele A mulher não dele é o falou melhor. assim, vai, você é bom em quem lutar? Não, em falar merda. Vai, É isso aí. vai, meu amor. Ele não é o melhor, mas ele é muito inteligente. Em que sentido? Quando que ele ganha do Aldo? Ele ganha na pesagem da Irlanda. Ele não ganha no octagon, ele já ganhou a luta antes. Quando ele tira o Aldo do sério, porque o brasileiro é emotivo, é uma das coisas que o Charles perdeu por emoção. O Charles foi lutar na emoção, não foi na razão, e o russo é pura razão. E quando o McGregor puxa o cinturão do Aldo, o Aldo vai pra cima dele e faz assim, ó. Faz esse movimento. E o McGregor... Ah, tá. Então na hora que você tá acuado, você joga direto. Beleza. Ele fica 30 minutos no vestiário treinando jogar o cruzado dele por cima do... O cruzado dele por cima do direto, porque ele é canhoto. Quando a direita do Aldo vem, ele ia pegar de cruzado e pegar de direto depois. Tanto que começa a luta, ele vai pra cima do Aldo, dia 12/12, e aí o Aldo joga o direto. Ele pega de cruzado, o direto dele resvala, nem entra em cheio, mas o cruzado entrou e o Aldo cai. E ele é campeão em segundos, chocando o mundo. Mas ele já tinha ganhado a luta antes. Primeiro Entrou no desestabilizou, psicológico do cara. depois leu e estudou o cara. Ele fica no E vestiário executou. 30 minutos treinando o Aquele cruzado movimento por que é cima sucesso. do direto. Isso que é sucesso. Cruzado por cima do direto. Foi E, top. e aí faz. Ô, Timão. Top. E o que é sucesso pra você? Sucesso foi esse cruzado aí, esse direto do McGregor em cima do Aldo, né? Porque, cara, foi muito rápido a luta, né? Todo mundo ficou... né? É o cara que saiu pra dar uma mijadinha ou tomar uma água, acabou. Perdeu. Cara, acabou com o meu aniversário, velho. Churrascão lá em casa, geral. Eu não esqueço. Até murchei. Um amigo meu desligou a TV. Falou, vamos beber, já fudeu tudo mesmo, vamos beber. Decepção é isso. Agora, o que é sucesso pra você? Cara, nessa acho que trajetória de luta aí? sucesso é o hoje, cara. É poder saber que eu pude viver os melhores anos da minha vida no meio de tudo que teve bom. Hoje, treinar pessoas que estão chegando lá. Pra mim, o sucesso é continuar vivendo o sonho, que pra mim é MMA, a luta. Viver da luta, pra mim, é sucesso. Fazer o que gosta. É o que eu amo. É o que eu amo. Legal. É o que eu não tenho, nunca vou ter preguiça. Vamos lutar? Bora. Vamos malhar? Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos correr? Vamos lutar. A É luta isso. te dá esse prazer. É um prazer. E é legal porque, além de várias histórias curiosas, né? Que a gente tá ali vendo a TV, não imagina que tem tudo isso por trás, né? A gente também vê que no empreendedorismo o cara pode viver de qualquer coisa. Então, unir a sua paixão com viver disso, dar aula, camp, sparring, né? Ou mesmo desenvolver marcas próprias, o cara que tem um energético, o outro que tem uma carreira de academia, o outro que tem uma casa de carne. Coisas que tem
sinergia, né? Com a Com imagem dele. Ele não certeza. vai lançar, de repente, uma loja de perfume, mas uma carne, um energético, coisas assim que Sim. buscam essa associação, são todas muito legais. Então eu fico feliz. Empreendedorismo é isso. E eu queria lançar um desafio, eu acho que dá pra gente fazer. Sortear essa camisa pra um seguidor nosso. Vambora? Não ia ficar legal? Vambora. Porque, o que você acha, Johan? Aí como vai ser a dinâmica? Pra quem comentar no vídeo do YouTube, como que a gente pode fazer? Comenta no Instagram. Comenta no Instagram? No post da Então é isso, a gente vai fazer um post com a foto do Timão. Você, Ele segurando a camisa. uma foto dele segurando a camisa, essa é a foto oficial. Então você entra lá no nosso Instagram, tem que seguir a página, curtir a Faz um foto comentário. e comentar pra gente saber. Isso, tem que seguir o Timão. E se você tá no Instagram do Timão vendo esse vídeo, esse corte, segue na página da Rentalize e O resto das informações já tá concorre essa camisa. Show de bola? E as Perfeito. informações todas pra você ganhar essa camisa aqui, ó, do LFA, oficial do LFA, e é daquela marca Venom. Vendo patrocinador do LFA também, UFC e LFA. A Venom, ó, essa é uma cobra, né? Uma serpente aqui, Isso. ó. É a marca oficial dos atletas da UFC e do LFA. Então é uma camisa muito bonita mesmo. Olha aqui, tem até a etiquetinha aqui no canto. É, de bonitinha. autenticidade. É um negócio top mesmo. Então, é um negócio tão top que eu acho que vale aí a pena você concorrer a esse produto. E você também não vai sair daqui de uma banana, né, Gil? Não. Você vai sair daqui com uma caneca do Oh! Rafael Jonier, Ó, que é escolhe uma aí. um Que item top! exclusivo do Papa Vista. Ele só pinta pra gente, ele não comercializa, é tudo feito à mão. Que legal. E o Rafael também é um cara da luta. É, luta. Luta. Ele luta dia e noite pra sobreviver. Isso. O Rafael Jonier, ele não pode entrar na luta, porque com aquela cabeça desse tamanho, É um alvo Faz fácil. é um Não. alvo fácil. Exatamente. É um alvo fácil, então não dá. É não outra dá. E ele é coisa. desengonçado, né, Gil? Tem que ser artista. Tem por que ser causa disso. artista, não dá, ô Rafael. No meio da luta ele ia parar pra contar uma história pro cara. Ia demorar uns 40 minutos. É uma verdadeira obra de arte aqui, ó. Escolhi. E eu iria além, ó. Qual que é a frase do Rafael? Deus seja louvado pelo dom da luta. Aí, Pelo pronto. dom da arte. Da arte Dom marcial. arte, Deus seja louvado pelo dom da arte, no caso da arte marcial. Show. Obrigado, É, cara. Tem que Show. complementar. Eu agora. que Da arte agradeço. marcial. Obrigado pela Linda sua presença, caneca. pelas histórias que você compartilhou, pelo presente para os nossos seguidores Os. e pela história de empreendedorismo, não só sua que não vou dizer que se reinventou, né? Mas na verdade que se inventou, se encontrou. que se encontrou. Essa boa. É, isso. Essa é a palavra. Eu tenho só uma coisa para falar. Tem um escritor pesquisador chamado Leandro Paiva, que ele fez um livro chamado Pronto pra Guerra, que pra gente é um livro que tem tudo. Como treinar, o que comer, como faz periodização, o que cai no doping, o que não cai no doping, várias coisas. E ele tem um livro que ele fez depois, Análise Clínica da Luta, que tem um parágrafo, um tópico inteiro falando sobre aposentadoria. O que você faz quando você para. Isso é muito legal. Isso é empreender. Isso é empreender. Verdade. Isso é muito legal. É Isso é pensar muito legal. no O hoje, manual do lutador, é. né? No hoje, mas também no amanhã. Porque É um- senão o cara luta muito bem e depois cai no Envelhece ostracismo mal. e envelhece mal. E lá ele conta o que você pode fazer, como é que você dá aula, o que você faz pela sua marca. É muito legal. É Gostou muito de legal. participar? Mais Pra outra mim foi dica. uma honra. Eu adorei isso aqui. Então você faz um favor pra mim? A hora que acabar aqui, você dá um pau no Gil. Ave Maria. Não, assim, um treino. Pega minha arma lá. Um ó. treino. Guarda esse negócio. Segura. Dá uma segurada. Obrigado mais uma eu vez. que agradeço. Pela Prazer, presença, por irmão. compartilhar Foi uma essas histórias. honra. E terça-feira que vem tem mais Papo à Vista, o podcast. Da Rentalize. É.